E aí, fião? Escutando aqui Inquérito, Renan do Inquérito, Mr. M, música feita só com a letra M. Mas M lembra o que, filhão? Moscou. Sexta-feira. Agora, nem sei que dia que é hoje. Hoje é sábado. Estamos em final de março. Deve ser o final de outubro, começo de outono. É um dia aí qualquer aí. Foi ontem, lá em Moscou. Uma banda de rock chamada Piquenique ia se apresentar no Crocus City Hall de Moscou. Se não me falha a memória, 11 homens armados aí entraram e mataram mais de 130 pessoas. Os números ainda estão sendo aferidos. E o exército islâmico chamado ISIS, que é o exército islâmico do Iraque e da Síria, que surge como efeito colateral o cachorrinho correndo ali, pela invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, quando dividiram o Iraque. Então tem tudo uma ligação, vai se ligando tudo. Aí surge o ISIS, que vai causar um tremendo de uma dor de cabeça no Oriente Médio. Aí eles vão invadir a Síria. E a Rússia, depois da Primavera Árabe, em 2011, 2012, foi 2011, 2012, 2013, a Rússia foi apoiar o governo de Bashar al-Assad na Síria. E aí o que acontece, filhão? Acontece que, sabe como é que é russo, né, filho? O cara que tá em guerra, guerra é guerra. E arrebentaram com a boca do balão ali com os rebeldes e também com o exército islâmico, que também foi arrebentado pelos Estados Unidos e foi arrebentado também por países europeus. Então tá todo mundo de barba de molho com a volta do exército islâmico. E quando eu falo sempre que grupos fundamentalistas, ou grupos terroristas, como alguns colocam, e vamos aí colocar os dois nomes, eles não somem, eles entram em latência, assim como a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que depois de Bin Laden, com os atentados de 11 de setembro, ela não ficou mais sendo comandada por Bin Laden, abriram várias células autônomas. Depois, com a morte do Bin Laden virou apenas uma figura referencial e elas têm células autônomas por todos os locais. Com o ISIS não seria diferente, que é o exército islâmico. Não seria diferente. E com vários grupos fundamentalistas não é diferente, Então a situação é dramática. E por que a Rússia? A Rússia, ela é alvo de terrorismo. Isso preocupa sobremaneira o governo de Vladimir Putin. Sempre preocupou. Aliás, quando Putin assumiu o poder em 1999, que ele falou da restauração da mãe Rússia, porque em 95 tinha acontecido, entre aspas, a independência dos chechenos pela incompetência tal de Boris Yeltsin em gerir a economia russa. Então a Rússia foi quase fragmentando. Putin, quando ele entra em 99 no poder, apoiado por Yeltsin, ele diz que ele vai pegar pesado, restaurar o poder da mãe Rússia e entra na Chechênia, na região do Cáucaso, Chechênia, Ingushétia, ali naquela região toda, com os dois pés. Ossétia do Sul, Desculpa, Ossétia do Norte. Ele entra com os dois pés. E aí vai causar efeitos colaterais. E aliás, por que na Rússia tem muito isso? Porque se você for pegar a história russa, desde antes do czar Ivan IV o Terrível, mesmo do Ivan III, o expansionismo da Rússia foi muito grande. Então conquistou vários povos e trouxe satisfação a vários outros. Agora, principalmente no sul da Rússia, que tem muçulmanos, e os muçulmanos são considerados pelos russos barril de pólvora. Isso até no socialismo, Você sabe que você tem o sul da Rússia ali com muçulmanos e as repúblicas da Ásia Central, Turquestão, Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, são repúblicas também muçulmanas. E os muçulmanos sempre foram uma pedra no sapato russo, porque a religião é muito forte para os profitentes da religião muçulmana. Então a Rússia no século XXI ela sofreu alguns atentados que ficaram marcados, como por exemplo o atentado ao Teatro de Moscou, Dubrovka, que na época foram feitos 850, isso foi em 2002,
quando foram feitos 850 reféns e mais de 170 pessoas morreram. Teve a ação da Spetsnaz, a tropa russa de elite, jogaram gás lá pelo ar-condicionado. Vladimir Putin já estava no poder, então aconteceu isso. E quem fez isso? Os chechenos, né? Porque quando Vladimir Putin em 99 retorna com a força total à Chechênia, vai gerar ali grande número de mortos, né, nos revoltosos chechenos. Em 2002, mais ou menos 2004, acontece também os atentados aos trens de Moscou pelas viúvas negras. Quem que eram as viúvas negras? As viúvas negras não eram agente da KGB não. As viúvas negras nesse caso aí, elas eram as mulheres daqueles revolucionários chechenos que morreram quando Putin assumiu o poder. E elas causam 39 mortes em 2004 e depois em 2010 de novo no metrô, mais 37 mortes com as famosas mulheres bomba, não é? E depois também nós vamos ter no dia 1º de setembro de 2004, vai fazer 20 anos, isso poderia cair nos vestibulares, o atentado à escola de Beslan, que é na Ossétia do Norte, feita por chechenos ingushétios, né? E trouxe na época, se não me falha a memória, mais de 350 mortos, sendo quase 160 crianças que morreram. E aí quando foram fazer a balística, muitas crianças morreram por balas perdidas ou balas por tiro amigo, fogo amigo do próprio exército russo, que ao atirar nos fundamentalistas ou terroristas, como vocês queiram usar aí, acabaram matando as crianças. Então a Rússia, para Putin, isso sempre foi um problema, assim como para Xi Jinping. Xi Jinping também teme muito, por isso o sufoco na região de Xinjiang ou Xinjiang e as escolas, os campos de reeducação, que são chamados aqui no Ocidente de campos de concentração chineses. E também há um grande receio na Europa da expansão do fundamentalismo. Então, filho, isso aí é uma roda viva, né? Os Estados Unidos passando também por um problema sério aí de separatismos. Inclusive vai sair um filme, sei lá, chamado Guerra Civil, que não tem nada a ver com a Marvel. Provavelmente, ao que parece, seria o separatismo do Sul. Até o Wagner Moura participa. Seria interessante, se saiu ou não saiu, assistam, para entender os mecanismos que realmente preocupam o mundo. Então aqui estamos preocupados muito com o nosso umbigo, da nossa política interna, que também é para se preocupar, mas esquecemos que o fundamentalismo e os atentados terroristas ganham o mundo. Mas é o seguinte, né, filhão? Nós vamos tocando aqui devagarzinho, sábado, nosso dia de descanso, daqui a pouco fazer prova. Mas atentem para esse atentado, porque poderemos ter outros nesse ano e poderão cair aí, inclusive em temas de redação dos vestibulares. Fala conosco, fião. Tamo junto. Já Elvis.